E hoje temos o lançamento dessa temporada de verão, que se chama Jitsu Aori, que conta a história de como um jovem otaku isolado reencarna em outro mundo, com a promessa de ter um poder apelão, para assim poder ter uma vida tranquila. Mas por conta de um mal entendido, o nosso prota acaba sendo abandonado para morrer em uma floresta, pela sua própria família. Oi! Eu sou o Tio Nezu e trago o primeiro episódio de Jitsu Aori, e nosso anime começa com um otaku contando que abandonou a escola há 5 anos atrás, por estar sofrendo muito bullying, e inclusive ele tinha perdido as esperanças no futuro, decidindo viver sem rumo. Porém, certo dia seu celular começa a brilhar, enquanto ele estava deitado levando o garoto até uma deusa, que dava os parabéns para ele, porque ele tinha sido selecionado para reencarnar em um mundo onde a magia prevalecia e quem tinha o poder mágico mais poderoso dominava tudo. E para ajudá-lo, essa deusa decide dar uma habilidade apelona pro garoto, para assim ele ter uma vida fácil. Ele fica meio confuso e percebe que acabou morrendo enquanto vivia trancado em seu quarto. Então decide aceitar a proposta, porque ele só queria viver uma vida pacífica de forma isolada, comemorando porque usaria essa habilidade apelona para ter essa vida. O garoto fica frustrado quando nota que iniciou como um bebê, porém percebe que seus pais eram o rei e a rainha do reino, mas não fica tão empolgado assim porque queria ter uma vida como um recluso, e por isso ele tinha esperanças de ser o 8º filho. Mas antes de continuarmos, eu queria pedir para vocês darem uma forcinha aqui pro canal pra gente poder bater na nossa tão sonhada meta de 10 mil inscritos. Eu sei que é difícil, mas vamos conseguir, já que todos que se inscreverem, curtirem e compartilharem vão poder escolher o seu poder apelão em outra vida. Mas voltando pro nosso episódio, onde vemos o mago fazendo uma avaliação de quanta mana o garoto tinha, enquanto o rei ficava empolgado achando que seu filho poderia ter o nível 50 de mana, já que ele teve um filho com a princesa da luz, que foi uma das responsáveis por derrotar o rei demônio. Mas ele fica desapontado logo em seguida quando descobre que seu filho tinha apenas o nível 2 de mana, além de não possuir nenhum elemento, podendo usar apenas a magia de barreira. Seus pais se questionam como essa coisa tosca nasceu deles, e por isso decidem falar para todos que seu filho tinha morrido durante o nascimento, mandando seus servos abandonarem o garoto na floresta. O garoto até se questiona se ia morrer logo após reencarnar, e aliás, como podia continuar cercado por pessoas imprestáveis. E assim vemos aquela mesma deusa do início extremamente nervosa porque tinha dado a habilidade apelona pro garoto, mas ninguém notou, já que o cristal que eles usavam media apenas 2 dígitos, e ela tinha dado o nível 1002 de mana pro garoto, além de ter esquecido de dar um elemento para ele, e outra deusa até pensa que esse nível de poder era um exagero. Mas logo em seguida vemos o garoto abandonado na floresta, reclamando que não conseguia se mexer, mas mesmo assim ele decide testar sua magia, ficando bem feliz que parecia fácil de manipular, podendo mudar a sua forma e a coloração conforme seu desejo. O garoto até coloca uma barreira sobre ele e começa a voar, dizendo que essa habilidade era extremamente útil. Porém ele acaba sendo surpreendido por uma fera que tenta atacá-lo, mas o garoto cria uma barreira que bloqueia o ataque da fera, decidindo contra-atacar com vários cubos, mas não surge efeito algum, fazendo ele decidir partir para uma abordagem mais pesada, usando as árvores do lugar para jogar no monstro, mas o monstro ainda consegue se levantar, fazendo o garoto erguer um pedaço de terra enorme para jogar nele. Porém a fera entra em desespero, pedindo para ele parar, dizendo que se rendia, deixando o garoto sem entender nada. E logo em seguida eles começam a conversar, e a fera diz que pensou em comê-lo para recuperar sua mana, porém não sabia que ele era tão forte assim e se questionava quem era aquele garoto. Então o bebê faz uma barreira que transforma pensamentos em palavras e se apresenta como Haruto, um recém-nascido de um certo reino que foi abandonado por conta do seu baixo nível de mana. Mas o monstro diz que o garoto emanava mais mana que qualquer outro humano e pergunta se ele poderia ser a reencarnação do rei demônio. Haruto pensa que não seria bom aquele monstro achar que ele era apenas um lixo e decide concordar que era o rei demônio, fazendo o monstro admitir a sua derrota, ficando de barriga para cima e pedindo pela sua morte.
Porém, o garoto diz que era só ele não atacá-lo novamente, que tava tudo certo, fazendo o monstro ficar extremamente grato pela benevolência do garoto, se apresentando como Fenrir de Fogo e jurando protegê-lo. Mas o garoto se despede de Fenrir, chamando ela de Fly-san, deixando o monstro emocionado mais uma vez pelo garoto ter poupado a sua vida e ter dado um nome pra ela. E por isso ela tinha firmado um pacto com ele, que fica sem entender nada. E diz que não queria firmar pacto, mas começa a cair sem energia, falando que precisava de peito. Fly entende que o garoto precisava de leite materno e se transforma em sua forma humana, ficando envergonhada por aparecer sem roupa, mas o garoto resolve isso com uma barreira, que acabou se tornando uma espécie de roupa de couro no corpo da menina, deixando ele ainda mais envergonhado. Mas a garota tira a roupa novamente e fica desapontada quando se lembra que não tinha como amamentar o garoto, pedindo desculpas pela sua atitude impensada. E assim um homem com martelão chega falando que veio buscar o garoto, mas Fly nega, dizendo que aquele garoto era o seu mestre e por isso era dela. Mas o homem diz que aquele garoto era filho de um parente e tinha sido abandonado, mas ele veio salvá-lo achando que o garoto estava com fome e por isso tinha trazido até leite materno. Fly pergunta por que o interesse do homem em uma criança que foi abandonada, e ele conta que sua esposa engravidou uma vez, porém o seu filho acabou não conseguindo ver a luz do dia. E aquele bebê foi descartado porque não tinha potencial, mas ele não se importava com isso, porque toda criança que vem ao mundo merece viver. A garota desmonta em lágrimas, enquanto o garoto apenas pensava no leite materno morrendo de fome. E assim o homem decide fazer um acordo com a garota, contratando ela como uma serva, enquanto o garoto crescia junto à sua família. A menina aceita a proposta para vigiar o garoto, e eles armam uma cena fazendo parecer que o garoto tinha sido atacado. 9 anos se passam e vemos o garoto junto à sua nova família. Ele pensa que só continuou vivo graças ao Marquês Gold. Aliás, ele até tinha pensado em ir embora quando desmamasse, mas o homem era tão gentil que ele acabou ficando por mais tempo. Ele só ficava triste porque achava que sua irmãzinha o odiava, enquanto ela era extremamente apegada a Fly. Haruto fica observando enquanto a sua irmã e Fly brincavam do lado de fora, e a sua mãe chega falando pra ele não se sentir mal porque ela tinha certeza que sua irmã Charlotte só ficava meio sem graça perto do garoto porque ela não entendia como agir com garotos da mesma idade, e ela só ficava bem com a Fly porque ela era uma menina. E nesse momento o garoto começa a se questionar se sua irmãzinha tinha percebido que na verdade ele era um tiozinho de quase 30 anos, ficando bem desesperado com isso. Mas a sua mãe dá a ideia do garoto fazer algo especial pra menina, pra que ela assim notasse o lado bom de ter um irmão mais velho. Ela até fala que não era bom ele ficar trancado por tanto tempo no quarto, já que Haruto era o herdeiro desse castelo e por isso era bom ele brincar um pouco do lado de fora. Parece que não vai dar pro nosso prota ser um otaku recluso, mas enfim. Ele volta pro quarto dizendo que queria ser independente, mas para isso seria necessário ir embora do castelo. E se ele fizesse isso, a Fly iria insistir para ir junto com ele, deixando a sua irmãzinha muito triste. Mas na verdade o garoto só não queria ter a responsabilidade de herdeiro. Ele ainda diz que nesses 9 anos ele estudou muito sobre a magia de barreira e até tinha conseguido fazer um robô para substituí-lo, mas esse robô não conseguia falar e nem andar. Então ele percebe que se quisesse sair do castelo sem deixar ninguém triste, teria que criar outro robô da Fly, ficando bem desapontado com isso. Então seu pai bate na porta do quarto chamando o garoto para começar a treinar com a espada, já que ele não possuía muito poder mágico, e pergunta se ele tinha interesse em outra atividade. E o garoto diz que ele ficaria Pera, melhor não falar isso daí, né, Haruto? Mantém segredo. O garoto muda de ideia e diz que queria estudar magia antiga, deixando seu pai bem feliz, que dizia que se questionava sobre o que o garoto fazia trancado em seu quarto, mas agora ele sabia o que ele estava fazendo. Talvez não seja verdade, mas tudo bem, né? Haruto tenta sair de fininho, mas seu pai não deixa, porque mesmo assim ele precisava treinar outra habilidade. Ele fica frustrado, mas cede ao pedido do seu pai, decidindo colocar uma magia de barreira sobre seu corpo e partindo pra cima do homem, que era um guerreiro famoso no reino. O homem desvia e o garoto acerta o chão, quebrando
quebrando a espada e fazendo um buraco no lugar. Gold fica impressionado com a habilidade do menino e manda ele tentar desviar de seu próximo golpe, dizendo que iria parar no momento certo, mas era pro menino desviar mesmo assim. E assim Haruto consegue desviar, falando que tinha sido por pouco. E seu pai fica ainda mais impressionado, porque segundo ele, esse golpe só poderia ser desviado por alguém de no mínimo nível 30. O menino fica um pouco sem graça porque também achava que tinha algo errado e até tinha testado a sua mana novamente com um cristal de magia que media 3 dígitos, que continua dando 002 de mana. E ele tinha ouvido falar que o nível mais alto que um humano podia chegar era 77, então seria impossível ter 4 dígitos. Ou será que não? E por isso ele pensava que a habilidade apelona que a deusa tinha dado pra ele seria a manipulação da forma da barreira. A noite chega e o homem começa a conversar com a sua esposa enquanto Charlotte dormia no colo da sua mãe. Gold fala sobre o potencial do garoto e que suspeitava que ele seria um demônio que retornou, deixando a mulher bem preocupada. E continua falando que tinham alguns relatos secretos sobre a família real, que diziam sobre alguém que se relacionou com um demônio. E por isso algumas pessoas poderiam nascer com traços de demônios, apesar de ser bem raro. Porém, dizem que a marca real possuía alguns poderes desconhecidos. E talvez isso tinha relação com a demônio Fly, que mostrava tanto respeito pelo garoto. Mas a mulher insiste que ele era um garoto normal, e Gold diz que também achava isso. E não se importava com o que poderia acontecer, porque iria fazer o seu filho feliz. Porém, Charlotte ouviu tudo e pensava que seu irmão jamais seria um demônio. E trazendo o final do nosso primeiro episódio de Jitsu wa Ori. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece de dar aquela moralzinha para esse iniciante continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês todos os dias. Com a sua curtida, comentário e inscrição. Valeu e até o próximo vídeo.